Bom dia, salve Maria. Muitas vezes existe dentro de nós o medo de fazer a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a passagem do livro de Gênesis, a gente vê uma cena muito triste quando Adão e Eva pecam. Ao ouvir os passos do Senhor, eles se escondem. Porque antes o homem que olhava para a mulher com todo amor e conseguia contemplar toda a beleza da mulher, toda a bondade, toda a verdade que existia na mulher, não consegue mais olhar a mulher dessa forma. Olha de forma distorcida. Da mesma forma a mulher para o homem. Então aí já entra essa dimensão do pecado, né? Essa distorção da imagem do outro. Também o homem não conseguia mais contemplar a Deus como antes. Aquele que outrora eles viam como pai, porque é o pai, né? Era o pai e é o pai, permanece sempre. Era o Deus que se relacionava com eles, porque fala a palavra que o Senhor passeava no paraíso, passeava no jardim, e para o judeu estar no jardim é um lugar da intimidade. E sem dúvida esse passear, esse caminhar junto, só entre amigos, só entre pessoas muito próximas que acontece. Dentro da cultura judaica há esse entendimento, né? Esse caminhar junto, esse estar perto, esse estar no jardim, o lugar do encontro, também o lugar dos esponsais, o lugar onde o esposo e a esposa se encontram. Então, como é belo isso. Mas após o pecado, o homem, ele se assusta com Deus. Parece que Deus é mau, parece que Deus estraga o seu barato, parece que Deus tem planos que ferem, que atrapalham os planos do homem e da mulher. Parece que Deus é um estraga-prazeres. Pois é, meu amado irmão, o pecado faz isso em nós. Muitas vezes nós temos medo de nos lançar inteiramente em Deus. Santa Teresinha falava que ela queria ser como uma criança, como uma bola de gude, e Deus poderia jogá-la para onde quisesse. E muitas vezes nós não sabemos se essa bola de gude nas mãos de Deus. Nós deixamos muitas vezes que Deus faça a sua vontade até certo ponto, mas em certas áreas da nossa vida nós dizemos: não, Senhor, não se meta, sou eu que cuido. Não, Senhor, aqui não é a sua área, eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu não estou disposto a entregar essa área para que você cuide. Essa porta estará fechada para ti. Muitas vezes o medo que Deus nos roube a felicidade, que Deus nos roube a paz, que Deus nos roube os nossos sonhos, vai nos causando um virar as costas para Deus, um fugir de Deus. Muitas vezes até uma revolta contra Deus. Esse medo, ele vai crescendo à medida que nós nos afastamos da oração, à medida que nós não somos sinceros para com Deus, à medida que nós não procuramos ter uma vida séria espiritual, lendo a vida dos santos, rezando com elas, meditando, estudando aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que os santos nos deixaram como grande patrimônio espiritual. Então esse medo, ele existe. O medo, algumas vezes, ele é um sinal que a gente deve parar, mas outras vezes o medo deve ser ultrapassado. Então esse justo equilíbrio, né? Algumas vezes o medo me aponta que eu devo parar um instante, discernir, ter prudência. Outras vezes o medo aponta que eu preciso ultrapassar esse medo, buscar mais forças em Cristo, pela oração, por toda a vida espiritual, pelo Santo Terço, pelo ofício, pela Santa Eucaristia, pela adoração ao Santíssimo, pela meditação da vida dos santos, por tantas armas espirituais que Deus vai nos dando. 366 vezes a palavra de Deus fala: não tenhas medo, porque o Senhor sabe que o nosso coração é acovardado, é medroso, é receioso. Mas a gente percebe que Pedro, que os outros apóstolos que estavam trancados e com medo, quando receberam o Espírito Santo de forma muito concreta, de forma plena em Pentecostes, eles se tornaram ousados, valentes, corajosos, sem medo algum, sem medir consequência, se iam morrer, se iam ser criticados, se iam ser presos, prejudicados. Pelo contrário, a medida não existia.
Porque, como diz Santa Teresinha, quem ama não sabe calcular. Então, Santa Teresinha tinha esse grande desejo de missão, porque ela também viveu esse Pentecostes, né? Então, hoje nós encerramos o mês das missões. E é a partir da experiência dessa renovação do nosso batismo, o que nós chamamos da renovação carismática de batismo no Espírito Santo, que não é um segundo batismo no sentido sacramental, mas existe essa renovação. Alguns até dizem, não é renovação não, porque na crisma a gente renova, mas nada impede essa renovação constante, essa efusão, esse derramado Espírito, aonde em Pentecostes os apóstolos saem do seu comodismo, saem do seu medo, saem dos seus cálculos e se lançam na evangelização. E por isso nós hoje temos o mundo praticamente quase todo, não a quantidade de pessoas, mas de países alcançado pelo Evangelho. Infelizmente, o mundo vai se afastando desse fogo do Espírito Santo, vai se afastando desse amor que é o próprio Espírito Santo, e vai ficando novamente escravo do medo, escravo da violência, escravo do ódio. Novamente nós precisamos pedir, Senhor, renova o meu batismo, todo dia suplicar para que Deus nos dê coragem para sermos santos e nos dê esta graça e vá nos moldando a cada dia. Que Deus te abençoe e que neste dia o medo não prevaleça, mas a graça, o envio do Senhor sobre as nossas vidas. Amém.